Superior Tribunal Federal concede liminar que impede o afastamento do governador Carlos Moisés do cargo até o fim do processo de impeachment. E um laudo pericial aponta que a gestante, que foi morta pela amiga na cidade de Canelinha, ainda estava viva quando o bebê foi tirado da barriga. Hackers invadem o sistema da Universidade Federal de Santa Catarina e atrapalham o primeiro dia de aulas remotas depois de quase 6 meses sem aulas. O SBT News já está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente a partir de agora com as principais informações do estado. Hoje foi dia de retomada das aulas na Universidade Federal de Santa Catarina, na modalidade não presencial. Mas desde ontem, hackers tentaram invadir o sistema em que as aulas online aconteciam. A situação foi normalizada ainda no início da manhã de hoje. Após 5 meses para ajustes no calendário acadêmico, a Universidade Federal de Santa Catarina retomou as aulas na modalidade não presencial. No primeiro dia, professores e alunos tiveram um susto. Hackers tentaram invadir o sistema da universidade. E a informação da nossa Superintendência de Tecnologia de Informação é de que o sistema passou por várias instabilidades. Não houve perda de dados, invasão ao banco de dados, nada disso, mas uma situação que atrapalhava o sistema. Segundo a UFSC, os ataques ocorreram durante todo o domingo e a madrugada desta segunda-feira. O sistema foi restabelecido às 8h45. A universidade vai registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Federal para que o caso seja investigado. O estudante Leon conta que, por causa do ataque, alguns colegas não estavam conseguindo acessar as aulas. Mas depois que o sistema foi restabelecido, tudo transcorreu normalmente. Eu consegui entrar com certa tranquilidade na sala de aula, mas alguns colegas não estavam conseguindo. Então acabou tendo um atraso para os colegas entrarem na sala, mas depois deu tudo certo, a gente conseguiu ter a nossa primeira aula síncrona, então, que foi no dia de hoje. A universidade abriu a possibilidade dos estudantes optarem por continuar o semestre de forma remota ou suspenderem a matrícula temporariamente. Da mesma forma com as disciplinas do curso. Foram mais de 1.000 planos de ensino que precisaram ser modificados em 106 cursos de graduação. Criando um conjunto de condições para que se consiga concentrar agora nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro a conclusão do que era o nosso primeiro semestre de 2020, retomada do que era o segundo semestre desse ano na primeira ou segunda quinzena de janeiro e depois fevereiro, março, abril para concluir o que era o segundo semestre. Para esse estudante de jornalismo, que estava ansiosa para ter aulas práticas, essa não é bem a realidade que ela esperava. Algumas preocupações com a formação existem, mas também tem a compreensão pelo momento que o mundo inteiro vive. O que preocupa a gente bastante é as matérias práticas. Então, por exemplo, fotojornalismo é algo que a gente vê como uma matéria que só seria possível presencial. E, na verdade, vai ser disponibilizada no modelo remoto. É uma experiência diferente para quem entrou na UFSC esperando o ensino presencial, não tem o mesmo peso, não tem a mesma experiência, mas a gente sabe que é algo excepcional e que, bom, dessa forma a gente está protegendo vidas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu o decreto publicado pela Prefeitura de Itajaí na última quinta-feira. O decreto autorizava creches da rede privada a promoverem atividades recreativas no município. A medida estava prevista para funcionar a partir de amanhã, seguindo diversas normas sanitárias. Mas o Ministério Público de Santa Catarina moveu uma ação para proibir o decreto. Agora, o Poder Judiciário decidiu por suspender a portaria e o município tem até 30 dias para contestar a decisão. Em nota, a Prefeitura informou que vai acatar ao que foi determinado pela Justiça e a Polícia Militar, Civil e os órgãos de saúde municipais ficaram responsáveis por fiscalizarem o cumprimento da decisão tomada pelo tribunal. A Secretaria de Estado da Saúde analisou os dados da Covid-19 em Santa Catarina e confirmou que o número de casos não estava sendo contabilizado de forma correta. A divergência entre as informações foi corrigida e, com isso, o Estado tem, na verdade, cerca de 30 mil casos a mais do que estava sendo divulgado. Quem tem mais informações sobre essa situação é a repórter Graziane Ubiali e a gente quer saber se o número de óbitos também teve alguma alteração, Grazi. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Bom, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o número de óbitos pela Covid-19 não muda
porque esses dados estavam sendo computados corretamente. O trabalho de análise vem sendo realizado desde a semana passada, quando eles perceberam divergências nessas informações que vêm dos municípios, do estado e também dos laboratórios privados. Isso porque é preciso cruzar essas informações para se chegar, então, a um número real. Hoje, o secretário de Estado da Saúde, André Mota, conversou no SBT Meio-Dia e trouxe as explicações sobre essa situação. Vamos ver um trecho do que ele disse. Na necessidade de fazer a integração de sistemas e nessa busca contínua da Secretaria de Estado para que os dados sejam os mais corretos possíveis, nós fizemos, então, um aperfeiçoamento do nosso sistema, percebendo que vários ambientes e vários momentos haviam alguns equívocos, tanto no preenchimento do solicitante, hospitais, laboratórios privados, municípios, o próprio sistema do Ministério da Saúde, também um tanto quanto complicado, mas nessa varredura nós percebemos que tinha, então, uma discrepância de um número considerável de dados e resolvemos trazê-los todos de uma vez só, mais uma vez assumindo o compromisso de transparência de dados e de informações para a sociedade catarinense. Não traz mudanças significativas, porque ele não muda a tendência de cenário, o número de óbitos ele está correto, sempre esteve correto desde o início, mas, na verdade, era uma necessidade de adequação, nós estamos aperfeiçoando o sistema. Essa divergência, Bruna, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nos confirmou agora, no final da noite, é igual a 30.913 casos. Então, somando essa divergência mais a atualização de hoje, nós chegamos aí a 177.777 casos confirmados para a Covid-19 no estado e já são 2.260 pessoas que perderam a vida para essa doença também. E, claro, mais de 160 mil pessoas já foram curadas da Covid-19. Bruna, eu volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações e atualizações, portanto, um número bastante diferente. As consultas e cirurgias eletivas de média e alta complexidade vão ser retomadas em Santa Catarina. A divulgação foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, a autorização é válida para hospitais, unidades hospitalares estaduais, unidades administradas por organizações sociais, filantrópicas, sob gestão municipal ou privadas. Os processos eletivos estavam suspensos desde o mês de junho. Caso o paciente chamado apresente febre ou sintomas respiratórios, o procedimento deve ser suspenso e aí um novo agendamento feito em até 30 dias. Profissionais do setor de eventos se manifestaram hoje em frente à Catedral Metropolitana, no centro de Florianópolis. Eles pedem a liberação dos eventos no estado. O setor é um dos mais afetados por causa da pandemia. Já são 6 meses que nenhum evento está sendo realizado em Santa Catarina. Com isso, o setor está sentindo diretamente os reflexos das restrições. É o caso do Antoninho, promotor de eventos, teve que demitir funcionários, quase 30, por não conseguir mantê-los. Começou a cancelar todos os eventos e a gente sentiu que não ia ter outro jeito. Aí já de cara a gente demitiu os funcionários fixos e nós tínhamos muitos funcionários intermitentes que trabalhavam por demanda no final de semana e saiu um total de uns 25 a 30 funcionários que nessa época estava trabalhando direto e que foi demitido. Além de demissões, alguns profissionais estão tendo que vender equipamentos para poder sobreviver. Uma situação que, para eles, está beirando o desespero. A nossa renda caída a zero, né? Sem evento nenhum, sem faturamento nenhum e com todas as despesas ainda funcionando, né? Funcionário, manutenção de equipamento, prestação de equipamento, investimentos, tudo funcionando e o nosso faturamento caiu a zero, né? Então a gente precisa trabalhar para normalizar e não precisar fechar a empresa, né? Durante a manhã, eles se reuniram e realizaram uma manifestação no centro de Florianópolis para pedir ajuda do governo do estado para retomar os eventos. Aqui estão 130 manifestantes, que representam mais de 900 mil trabalhadores que dependem do setor de eventos, paralisado desde março deste ano. Parada de silêncio para que seja visto, né, esses protocolos e que a gente tenha uma resposta. Não são apenas 900 mil fornecedores, tem famílias por trás de todo esse número de pessoas, então o impacto tem sido muito grande.
A Secretaria de Estado da Saúde disse que as atividades como eventos ainda necessitam de protocolos e regras específicas para o funcionamento e que ainda não há um prazo pré-determinado para a retomada. A Secretaria de Estado da Saúde disse também que acompanha a situação da Covid-19 em todo o estado e busca primeiramente garantir a segurança e o acesso da população aos serviços de saúde. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer tiveram 2 vitórias no judiciário que podem ajudar os dois no processo de impeachment que está tramitando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quem vai nos contar que vitórias são essas e por que elas podem ser consideradas vitórias é Cláudio Prisco Paraíso. Já está comigo? Tá aí, Prisco. Boa noite para você. Que vitórias são essas? Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. É isso mesmo, Bruna. Se não, vejamos. O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele primeiro deu um despacho convalidando o rito da Assembleia, onde o afastamento do governador já ocorreria logo aqui, depois da comissão especial se manifestar ainda a plenário. Foi um alvoroço. Mas o advogado do governador Carlos Moisés, Marcos Probst, recorreu. E hoje saiu a decisão de Barroso que um eventual afastamento é só lá à frente, depois da composição da comissão mista, com desembargadores e parlamentares, deputados estaduais. Portanto, se a comissão especial agora mandar para plenário, são necessários 27 votos para daí iniciar o julgamento, mas sem afastamento. E se os 27 não forem conquistados, já vai para arquivo e nem comissão mista seria montada. Mudou completamente. Da água para o vinho. Quer dizer, o ministro Barroso, numa hora, pensa de um jeito, na outra, pensa diametralmente oposto daquilo que despachou. A vitória para Carlos Moisés. E a vitória de Daniela Rainer foi a seguinte. Na sexta-feira, a advogada Karina Cufa, que é do presidente Bolsonaro, emprestada à vice-governadora, entrou com um mandado de segurança, pedindo a exclusão dela do pedido de impeachment e questionando a suspeição da desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, por ser casada com o desembargador aposentado César Abreu, que é advogado de defesa do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, na Operação Alcatraz. Pois bem, ela hoje à tarde, tendo sido provocada pela defesa da vice-governadora, reconheceu o seu impedimento, se afastando de qualquer julgamento relacionado ao processo de impeachment. Poderia também ela mesma ter tomado a iniciativa antes de ser provocada. Portanto, Bruna, 2 vitórias do governador e da vice, e agora, além das batalhas jurídicas, temos aí o enfrentamento político. É com você. Tá certo. Obrigada, Prisco, fazendo aí o comentário político da situação do estado de Santa Catarina e do que enfrentam aí governador e vice-governadora com relação ao impeachment. O laudo pericial da jovem que foi assassinada grávida e teve o bebê roubado na semana passada, na cidade de Canelinha, já foi finalizado. O delegado da Polícia Civil, que investiga o caso, falou hoje sobre o resultado desse laudo. Vamos ouvir. A Polícia Civil, esse final de semana, recebeu o laudo pericial, onde aponta a causa da morte da vítima foi hemorragia decorrente do corte recebido na região do abdômen. O laudo pericial apontou também lesões no crânio e na face, inclusive com fraturas, e também identificou lesões nos braços, lesões essas que indicam uma tentativa de defesa da vítima. Esse laudo pericial já está juntado ao inquérito policial. Outras diligências serão realizadas pela Polícia Civil no curso dessa semana, bem como outros laudos serão anexados no presente procedimento, os quais estão a cargo do Instituto Geral de Perícia. O casal suspeito de ter cometido o crime teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. A decisão foi definida pelo juízo da comarca de Tijucas.
a pedido do Ministério Público de Santa Catarina. O órgão também obteve uma medida liminar para exigir que as redes sociais excluam imagens do bebê que estão circulando na internet, o que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. O bebê ainda está em observação no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, e o estado de saúde dela é estável. Mas, segundo o advogado da família, a criança já está sob a guarda dos familiares. Ela chegou a ser registrada no cartório pela mulher suspeita de ter assassinado a mãe do bebê. Em Braço do Norte, o corpo de um bebê foi encontrado sem vida, enterrado no quintal da própria casa. A principal suspeita de ter cometido o crime é a mãe, de 21 anos, que procurou atendimento médico na tarde de ontem com sinais de quem teria passado por um parto. Ela alegou que perdeu o bebê durante um banho e que jogou os pedaços do feto no lixo. A Polícia Militar desconfiou e foi até a residência dela, onde um dos vizinhos informou que na quinta-feira a jovem teria pedido emprestada uma enxada para mexer no canteiro, onde supostamente o bebê foi enterrado. A polícia está investigando o crime e espera o resultado da perícia para saber se o recém-nascido estava vivo ao ser enterrado. Se o resultado der positivo, o caso é classificado como infanticídio ou então homicídio com ocultação de cadáver. Amanhã, o governo federal volta a liberar recursos para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Tem muita gente que solicitou e ainda não recebeu. E alguns dizem que os critérios para a seleção não estão muito claros. Cleide é proprietária de um salão de beleza em Florianópolis. Depois do período com as portas fechadas e agora com atendimento restrito pelas normas sanitárias, ela precisou recorrer a um financiamento para manter os funcionários. Procurou as opções do PRONAMP pela Caixa Econômica Federal. No início, deu tudo certo. E aí fui atrás, em final de junho, fiz a inscrição para esse empréstimo. E me pediram toda a documentação que eu enviei. A minha documentação foi aprovada. Uma semana depois, eles me enviaram um e-mail dizendo que a minha documentação havia sido aprovada para eu comparecer à Caixa Econômica para tratar de abertura de conta e de contratação do empréstimo. Mas na hora de fechar o empréstimo... Fui à Caixa Econômica 2 vezes. Nessas 2 vezes que eu fui, eu não consegui nem abrir a conta e nem contratar o empréstimo, porque eles começaram a me oferecer venda casada, produto do banco, na condição para eu pegar o empréstimo. Poucos dias depois, quando ainda estava negociando, recebeu um e-mail dizendo que o dinheiro tinha acabado. Então, aguardou por mais uma liberação de recursos do governo federal para procurar novamente a agência. De novo, não conseguiu. Receberam agora, semana passada, saiu mais uma verba. Eu entrei em contato com o banco para questionar como é que ficaria a minha situação, já que já estava tudo com ele, já estava aprovado. E aí, por incrível que pareça, para minha surpresa, eles me disseram que eles tinham recebido uma verba pequena e que eles não conseguiriam atender todas as pessoas que estavam esperando. Mas Cleide diz que enquanto ouvia como resposta a falta de recursos, outros conhecidos conseguiram o empréstimo. Porque a verba... Só que, ao mesmo tempo, eu tenho visto várias pessoas que a Caixa Econômica está ligando, oferecendo dinheiro, que me falaram que estão dando andamento ao processo, que eu contei a minha história e pessoas me disseram, não, mas a Caixa Econômica me ligou oferecendo. E nesse momento, agora com a segunda verba. Ela registrou reclamações na ouvidoria da Caixa Econômica e decidiu fazer uma denúncia formal no Ministério Público Federal, mas ainda não conseguiu resolver a falta de recursos para tocar o negócio. A Caixa Econômica Federal disse que não realiza venda casada e não condiciona a concessão de empréstimos à compra de produtos. Também disse que começou a operar a linha do PRONAMP no dia 16 de junho e que os recursos esgotaram no dia 15 de julho e que há outras linhas de crédito disponíveis que são oferecidas aos clientes. Mas a instituição não comentou nada sobre o caso da empresária da reportagem. No PRONAMP, o recurso é liberado pelo governo federal e chega até os microempreendedores através das instituições bancárias como a Caixa, mas é dinheiro do governo federal. Já foram liberados 9,5 bilhões, sendo 5,9 bilhões direcionados para a Caixa Econômica Federal. Semana começou com tempo emburrado na maior parte do estado. A gente vai ver como é que fica o tempo, então, para a terça-feira, agora na previsão.
A semana começa com a entrada de um sistema de alta pressão que traz massas de ar mais frio para o estado. O tempo segue instável, com bastante nebulosidade e chuva fraca da serra até o litoral. A única exceção é a região do oeste, onde as máximas chegam aos 32 graus e o sol aparece entre nuvens. Em Florianópolis, chuva com máximas de 19 graus. Joinville, 21. Blumenau, no Vale, pode chegar a 20 graus. Lages, na Serra, termômetros entre 13 e 17 graus. A mesma máxima para Criciúma. Em Chapecó, sol com nuvens e temperaturas em elevação, alcançando os 27 graus. Um último recado, hoje o programa do Ratinho volta à programação do SBT ao vivo. Claro, seguindo todas as normas de saúde que são exigidas pelas autoridades sanitárias, o programa vai contar com a atração do quadro É 10 ou 1000 e dessa vez com novidades. Você aí de casa vai poder interagir, votando no seu candidato pelo celular em tempo real. Então não perca, é hoje a partir das 10h15 da noite você vai poder acompanhar o programa do Ratinho ao vivo aqui no SCC SBT. E com relação à nossa programação, você já sabe, pode encontrar todas as informações, as reportagens nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Você fica bem informado e ainda pode rever tudo aquilo que a gente produz, pensando especialmente em você. Obrigada pela companhia nessa segunda-feira, início de semana. Que seja um ótimo início de semana para você. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada por estar com a gente e amanhã, é claro, estamos de volta às 7h20 da noite com todas as informações do estado, as principais para te deixar muito bem informado. Boa noite, até amanhã.